Oi pessoal, hoje estamos de volta aqui na Curva E, Maison Blanche atrás de nós. Estamos com o Virtus GTS. Esse carro foi lançado em fevereiro e agora estamos fazendo a nossa semana de uso com ele. Vamos conhecer um pouco mais. Bom, o Virtus GTS é o primeiro sedã da Volkswagen a receber o logotipo de GTS. No passado, esse logotipo foi muito famoso no Gol e no Passat Pointer GTS. E recentemente teve o lançamento do Polo GTS e agora o Virtus GTS. Basicamente, o que a gente vê? Algumas molduras a mais. Então a gente vê uma moldura aqui na caixa de roda, os logotipos GTS nas laterais, na frente e na traseira, outra moldura aqui embaixo, esse friso vermelho que vem da grade emendando com os faróis, também é outro detalhe do GTS. E nós vamos ver depois também no interior do carro alguns detalhes vermelho também, chamando para esse detalhe exterior. O valor desse carro, R$ 107.990, e as três primeiras revisões têm um valor total de R$ 1.500. Em termos de iluminação, o que a gente vê? Farol em LED, temos a luz de rodagem diurna e a seta aqui também em LED, e o farol de neblina aqui embaixo, ele é também o farol de curva, ou seja, quando esterçamos para a esquerda, o farol acende, ou para a direita acende o farol do lado direito. No modelo GTS tem também essa roda exclusiva do modelo, aro 17, o pneu 215/50, o motor que escolheram para o Virtus GTS é o motor 250 TSI, que é um motor de 1,4 litros, turbo, com injeção direta. O interresfriador está aqui. E esse motor tem 150 cavalos de potência, entre 4.500 e 6.000 RPM, 25,5 kgfm de torque a partir de 1.400 RPM. Desempenho 0 a 100 faz em 8,7 segundos e a velocidade máxima de 210 km por hora. Vindo de Campinas até aqui na Curva E, andando no modo Eco, fez um consumo de 14 km por litro. Acoplado a esse motor, nós temos um câmbio automático Aisin de 6 marchas. A única opção de câmbio disponível para o Virtus GTS, ou seja, não está disponibilizado câmbio manual. Mas isso pode ser muito compensado com as borboletas de troca no volante. Olhando aqui toda a organização do compartimento do motor, o que a gente vê? Faltou talvez uma cobertura aqui para dar um embelezamento, né? Mas a gente vê que aqui no tubo de admissão temos esses três tubinhos que são ressonadores para melhorar o ruído de aspiração. E a gente vê também essa peça aqui, que é uma peça estranha no compartimento do motor, que é uma bomba de vácuo. Ela gera vácuo para o freio nas situações onde que o motor, por ser turbo, não está gerando vácuo suficiente para o freio. Uma das grandes virtudes do Virtus é o espaço interno. Ele tem 2,65 metros de entre-eixo e isso proporciona um ótimo conforto e espaço para quem vai aqui atrás. Olha, eu tenho 1,81 m, vê que sobra espaço para minhas pernas, o banco está regulado para a minha posição. Aqui de dentro me chama a atenção as vedações da porta, tanto a vedação externa quanto a vedação interna. Aqui no tirante limitador a gente vê que tem uma outra vedação aqui, ou seja, bem estudado para ruído de vento e para evitar a entrada de poeira. Muito bom trabalho dos engenheiros da Volkswagen nesse aspecto. Esse banco dianteiro com encosto de cabeça integrado aqui, ele acaba dando uma sensação de quem vai aqui atrás
de menor visibilidade para frente, mais fechado. Isso também com o forro do teto em cor escura, com as colunas, tudo em cor escura, acaba dando uma sensação de estar num espaço mais confinado e menor do que ele é. O espaço é bom, falta apoio de mão aqui, as alças de teto, em todas as posições, não tem nenhuma posição, porém tem a vantagem de ter a saída de ar climatizado aqui para os ocupantes do banco traseiro, uma conexão USB e tem porta-revista nos dois bancos. O passageiro central não se acomoda tão bem, principalmente pelo encosto, seu encosto muito pronunciado, além do que o túnel é um túnel largo que acaba prejudicando o espaço para as pernas. Bom, a chave é presencial, tanto para abrir as portas externas, porta-mala, a partida é por botão. Vamos para o posto de gasolina agora, ver o carro por baixo, e no caminho para lá vou mostrar mais alguns detalhes. Agora que já vimos os detalhes do carro na Estrada do Romeiro, estamos de volta na rodovia Castelo Branco, uma velocidade de cruzeiro aqui de 100 km por hora. O que é gostoso? O ruído interno do carro. Apesar de ter todo esse toque esportivo no carro, ele não é um carro ruidoso, não apresenta aspereza de rodagem muito acentuada. A gente tem 4 modos de condução: o modo Eco, o modo normal, o modo esporte ou o modo individual, onde aqui é possível acertar alguns ajustes do carro, como direção, câmbio, climatização, ruído do motor ou som do motor. Eu realmente não gosto desse som esporte que ele tem, que é um som muito artificial. Eu prefiro mais o som normal do motor. Por ser um carro com essa conotação esportiva, esse monitor de desempenho que aparece aqui na central multimídia, eu acho bem interessante. Então, no caso aqui eu deixei do lado esquerdo temperatura de óleo do motor, do lado direito temperatura do líquido de arrefecimento, e no centro está a pressão de admissão. Aqui é importante mostrar o seguinte: essa pressão de admissão, ela é a pressão absoluta no coletor de admissão. Então o que quer dizer isso? Ela soma a pressão do turbo com a pressão atmosférica. Então o que a gente vai ver aqui, quando aqui em São Paulo está mostrando alguma coisa em torno de 0,8 a 0,9 bar de pressão, significa que o turbo praticamente não está atuando. Ele vai atuar mesmo a hora que a gente carrega o pedal do acelerador, e aí ele vai carregar o turbo, entendeu? Aí é realmente pressão de turbo. O quadro de instrumentos, ele também tem algumas configurações possíveis de ser feitas aqui. Ele tem esse grafismo vermelho que combina com todos os detalhes vermelhos que nós já vimos no carro, né? E tem computador de bordo aqui, tem uma série de outras informações de rodagem que a gente tem no centro do painel. Na parte aqui da alavanca de câmbio, era uma alavanca tradicional, modo drive aqui, um toque para trás a gente coloca no modo esporte, ou colocando para a direita a gente coloca no modo manual. E no modo manual, 2 opções: podemos trocar de marcha aqui, marchas para frente, ou tem a opção de troca
através das borboletas aqui no volante. Então, e o painel de instrumento ali, ele acaba indicando, olha, estamos em quinta, ele está recomendando que seja trocado para sexta. Então fazemos a mudança para sexta. E voltando para a esquerda, ele entra no modo S, ou mais um toque, ele pode ficar. Como estamos dirigindo o carro nesse momento no modo Eco, aparece ali a marcha como E6. Ele é modo econômico, sexta marcha. Se a gente colocar no modo normal, o painel vai para marcha, vai para drive, vai para o D de drive. O que eu gostei bastante nesse quadro de instrumento é a grafia. Ela é uma grafia bem clara, com números bem visíveis. Então, tanto a parte de marchas, rotação do motor, quanto a parte de velocidade ou a réplica da velocidade em digital, são grafias muito boas. Diferente do que a gente vê aqui no volante. Aqui no volante multifuncional, o grafismo das teclas todas é de uma leitura um pouco mais difícil. No console central, a gente tem os comandos aqui do ar-condicionado. É um comando de uma zona apenas, porém com a vantagem de ser digital e de ter o modo automático aqui de ajuste de temperatura, e funciona muito bem. O sistema multimídia, ele também é bem completo. Aqui a rádio tem um grafismo bonito aí com os logotipos das rádios. O sistema de navegação, ele tem um sistema de navegação embutido, seja, com mapas embutidos que você pode usar sem depender do mapa do aparelho celular, ou você pode usar o mapa pelo telefone celular. Bom, vamos ao nosso review tradicional por baixo do Virtus GTS. O que a gente vê primeiramente? Aqui na frente temos esse lábio aqui, que é um lábio que forma uma depressão aqui atrás para ajudar a tirar o ar quente do radiador e do condensador do ar-condicionado. O que eu enxergo nessa peça? Primeiro, ela tem alguns furos aqui, alguns vãos, que é para talvez alívio de pressão mesmo do ar que vem aqui quando o carro está em velocidade. Em velocidade, o ar bate aqui, tende a passar por baixo e cria uma depressão nessa região aqui para ajudar a extrair o ar quente que está no compartimento do motor. Porém, ela tem duas funções. A segunda função é quando o carro está parado no trânsito. Parado no trânsito, num dia de clima quente, ar-condicionado ligado. A hora que entram os ventiladores do ar-condicionado, que é um ventilador bem potente, ele tende, o ar quente que está aqui, ele tende a sair daqui de trás, passar por baixo e entrar na grade. Com esse defletor, é pouco, mas ele acaba diminuindo também esse refluxo de ar quente aqui, que prejudicaria o desempenho do ar-condicionado. E ele desvia também o ar dessa região aqui, que é uma região mais suja em termos de turbulências, e joga para trás, aonde a gente já vê que ele é totalmente fechado, com um fundo ligeiramente plano, para melhorar o escoamento do ar ao longo do carro. Apesar de não ter nenhuma chapa fechando aqui cárter do motor e cárter do câmbio, o que é possível ver é que esses dois conjuntos eles estão um pouco para cima do subchassis. Dessa maneira, eles estão protegidos pelo próprio subchassis. Então, não ter um defletor aqui talvez não seja um grande problema. Por quê? Porque um defletor aqui poderia, inclusive, dificultar um pouco essa saída de ar quente do radiador e do condensador do ar-condicionado.
Então, o subframe, ou melhor, o subchassis, ele é totalmente estampado, ancorado na carroceria sem buchas, ou seja, é uma ancoragem rígida. A gente vê que tem um apêndice aqui nessa fixação, provavelmente para dar uma maior rigidez de torção de todo esse subchassis. A bandeja de suspensão, o braço inferior, ele é um braço simples, estampado. Um detalhe que eu estava chamando a atenção falando ainda da aerodinâmica, aqui a gente vê que a gente tem um duto de escoamento de ar aqui, direcionando o ar para resfriar os freios dianteiros, que são discos ventilados, e as pinças são pinças deslizantes. E a gente vê que é um diâmetro bem grande do pistão desse freio dianteiro. Ainda nessa análise da altura do carro, o que a gente vê, tanto o abafador do escapamento quanto o catalisador, eles estão também numa posição bem alta, praticamente acima da linha do subchassis dianteiro ou do eixo traseiro. O tanque de combustível ele é plástico, 52 litros de capacidade, e o que a gente já pode ver, tanto o tanque é todo revestido aqui, onde passa o cano de escapamento, como o próprio túnel central é muito bem revestido para isolar o calor para dentro da carroceria. Na suspensão traseira, utiliza um eixo de torção. A gente vê que o perfil dele é um eixo que tem uma rigidez torsional bem alta, tanto que eles abdicaram de utilizar uma barra anti-rolagem adicional aqui na suspensão traseira. E o restante é o convencional, molas helicoidais, amortecedor pressurizado, e o freio traseiro também é a disco, porém um disco sólido. Complementando todo o estudo aerodinâmico que foi feito no Virtus GTS, a gente vê a caixa do step aqui, ela já funciona também como um defletor de ar, assim como o abafador traseiro, para minimizar o efeito paraquedas do para-choque traseiro. Lembrando que esse carro é um carro que tem velocidade máxima acima dos 200 km por hora. Então, todo esse tipo de aerodinâmica inferior do carro, ela tem que ser muito trabalhada e muito estudada pelos engenheiros. É curioso que, apesar do apelo esportivo dado no Virtus GTS, a gente sempre espera um esportivo que ele tenha uns escapamentos maiores, aparentes e tudo mais. Nesse caso, o que fizeram? O abafador ficou escondido aqui atrás do para-choque. São duas saídas funcionais, porém elas ficam escondidas. Elas não saem aqui com aquelas ponteiras cromadas, dando aquele ar de esportivo para o carro. Foi uma decisão de design e da engenharia da Volkswagen. Chegamos aqui na Parada Madeiro hoje e nós encontramos essas caixas. E meio que parafraseando ou imitando o nosso amigo ADG da High Torque, eu falei, eu vou medir quantas caixas cabem no porta-mala de um Virtus. E veja aqui, a gente consegue colocar aqui 4 caixas e ainda sobra espaço entre as caixas aqui. Ou seja, bem grande o porta-mala. São 521 litros nesse porta-mala. Agora vamos dar uma volta na Estrada dos Romeiros e ver todo o comportamento dinâmico do carro. O Virtus GTS, ele pesa 1.255 quilos. No ajuste de suspensão que foi feito, optaram por colocar uma mola com a constante elástica mais alta. A barra anti-rolagem dianteira também tem um diâmetro maior. Na traseira nós vimos que não tem barra, mas as molas também foram alteradas e a calibração dos amortecedores foram alteradas para dar esse comportamento mais rígido e mais preso para o carro.
E ficou bom. Não ficou um carro desconfortável, ficou bem equilibrado. A aproximação em curva é muito boa. Aqui nós estamos dirigindo na condição esporte. O câmbio ele tem trocas bem precisas. Em algumas situações, principalmente de terceira, para reduzir para a segunda, tem um pequeno delay, um pequeno atraso, mas bem aceitável. Vamos parar e fazer aquela saída na subida aqui. Bom lembrar, isso aqui não é um teste de desempenho, gente, só para ver como são os ruídos, vibrações que vêm para dentro da carroceria. Vamos mudar aqui o monitor de desempenho, é que esse monitor a gente pode mudar aqui para quilowatts. Então tirei a temperatura do óleo e coloquei quilowatts. Pressão do turbo, vocês podem ver que está com 0,5 de pressão de turbo. Aqui na altitude de Araçariguama, São Paulo, a pressão atmosférica deve estar em torno de 0,95, 93 talvez. Então, 0,53 aqui, o que significa? Vamos arredondar para 0,9, isso aqui em Araçariguama. 0,9 para 0,53, nós estamos na verdade com 0,4, arredondando aí, de depressão ou de vácuo no coletor. Quando nós acelerarmos, aí ele vai chegar até 2 bar, que é a pressão do turbo mais a pressão atmosférica. Então vamos ver aqui como que fica nessa saída. Vamos ligar o modo esporte aqui. Já está aqui o câmbio em modo esporte. O painel está lá em esporte em primeira. Acelerando, pressão do turbo subiu. E saímos. Uma pequena patinada. É um ruído de carro esportivo. Bem agradável. Nenhuma vibração incômoda. Rolagem da carroceria também é bem contida. Esse ajuste que fizeram na suspensão fez o seu papel. E a qualquer momento a gente pode usar as borboletas aqui para fazer as trocas de marchas. Ou redução, ou para subir marcha. E agora chegamos no novo obstáculo que foi colocado na Estrada dos Romeiros, a lombada. Aqui na lombada, passando um pouco mais rápido agora na volta, a gente vê que o carro não interfere em nada com o solo. Isso foi uma coisa que eu notei. Apesar da nova calibração de suspensão mais firme, que segurou mais a rolagem da carroceria, a Volkswagen optou por deixar o carro com a mesma altura do Comfort Line ou do Virtus Highline. Ele está um pouquinho mais alto do que a gente gostaria de ver um carro com essa pegada esportiva. Apesar que isso não prejudicou o comportamento dinâmico do carro, é mais visual e estético. Essa abertura maior que ficou entre a roda e o paralama acaba tirando um pouco da esportividade do carro, do visual esportivo. Mas foi uma opção de engenharia justamente para
que passasse bem nessas lombadas que nós temos espalhadas pelo Brasil, né? Após essa voltinha aqui na Estrada dos Romeiros, dá pra gente ver que o Virtus GTS atende bem ao propósito a que ele está se dispondo. Um sedã com apelo esportivo, com bom espaço interno. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tem dúvidas, façam suas perguntas também, será um prazer poder responder a todos. No site tem a matéria completa, com detalhes a mais, informações técnicas, lista de equipamentos do carro. Fiquem à vontade para fazer seus comentários também. Obrigado pela audiência, um grande abraço.